CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Então, boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Nós vamos dar continuidade no livro da Dona Ivone, são as obras da nossa irmã querida, Nas Voragens do Pecado. Então aqui começa uma tríade, são 3 livros, depois a gente vai estudar O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha. Vamos à leitura do Evangelho e a gente continua o estudo. Vou ter que dar uma resumida rápido, porque tem aluna nova aqui, para ela se situar na história. Então vamos lá. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque o reino dos céus é deles. Médico Jesus, mais uma vez nos reunimos em Teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita. Nos ajude, nos inspire, através dos Teus emissários, da nossa irmã Ivone, do Charles, responsáveis por esta obra. Em nome desses irmãos, em nome da direção espiritual do CEAP, do querido Altivo e da coluna de espíritos que sustenta a nossa casa de amor, que sustentam a nossa casa de amor. Em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, iniciamos então os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então vamos lá. Deixa eu desligar esse negócio. Pronto. Esse estudo você não ouviu nenhum deles, né? Você ouviu um só? O que trata aqui esse livro aqui, Nas Voragens do Pecado? É um romance mediúnico. Todo romance mediúnico ele tem que ter 3 características que a nossa irmã Ivone mesmo diz, está lá no livro Recordações da Mediunidade. Ele tem que ser doutrinário, educativo e moralizador, ter o cunho moral. E a obra dela, as obras dela, as obras do nosso Chico, sim, são todos doutrinários, educativos e moralizadores. Então aqui trata de um romance. Romance é romance, né? Tem que ter 2 pessoas, ou às vezes 3, ou às vezes 4, não deixa de ter um romance. E é o que acontece aqui. Então essa história é uma história verídica, é uma história verdadeira, que aconteceu no dia 24 de agosto de 1572. Olha, século XVI. Se vão aí o quê? 400 e poucos anos. Né? E o que aconteceu nesta data? Houve um massacre de católicos, eram católicos, sobre os protestantes. Foi um massacre, católicos e sobre os protestantes, todos cristãos. A igreja, ela tinha autoridade, e a França, isso aconteceu na França, ela com a rainha, né, a rainha da época, Catarina de Médici, ordenou, né, uma comunada com a igreja. Ela tinha mais os seus interesses pelo trono do que a fé, não foi pela fé. Então resolveram acabar com os protestantes. Quem eram os protestantes? São os evangélicos de hoje. Tudo começou com a reforma, foi a primeira reforma da igreja, trazida por Martinho Lutero e Calvin. Lutero na França, Martinho Lutero na Alemanha e Calvin na França. Foram os 2 grandes reformistas, os primeiros reformistas. Dali surgiu
o protestantismo, porque eles não aceitavam mais aquelas regras que a igreja trazia, a infabilidade papal, a cobrança das indulgências, dentre outras coisas. Protestaram. E eles tinham, aquilo foi um grande avanço para o cristianismo, um grande avanço. Porém, se perdeu com o tempo, né? Hoje a gente tem aí mais de, sei lá, são centenas de igrejas evangélicas, denominações, né? São milhares delas, porém centenas de denominações diferentes. E por isso, eles resolveram acabar. Então, há alguns homens militares que serviam a rainha, era o rei Carlos VII, mas ele era meio débil, fraco. Quem comandava a França era a sua mãe, Catarina de Médici, você já ouviu. Esse fato é narrado na história, é um fato que aconteceu. O livro que estudamos é o que aconteceu com uma família. Então, dentre as milhares de pessoas que foram mortas, que foram trucidadas covardemente na noite de São Bartolomeu, por isso é conhecida como a noite de São Bartolomeu. Não tem São Pedro, dia de São Pedro, dia de São João? 24 de agosto é dia de São Bartolomeu. Você sabia? É o São Bartolomeu, um dos apóstolos de Jesus. Então, no dia 24 de agosto, dia de São Bartolomeu, ocorreu esse massacre. E uma família, família de La Chapelle, foi massacrada. Marido e mulher, mais 5 filhos. Todos casados, foram mortos. As esposas e dos maridos, que eram todos homens, mortos. As crianças mortas. Os colonos, que tinham um castelo, eles tinham um castelo, todos foram mortos. Foi um massacre. Só sobreviveu uma menina, que era a nossa irmã Ruth Carolina, que foi preservada pelo irmão, mandando-a para a casa da sua noiva, que lá eles não iriam, pois o irmão da noiva dele era alguém da confiança da rainha. E então, ele, prevendo, o irmão mais velho, a ação do Estado, né, sobre eles, mandou para lá. E um dia lá, durante o culto, domingo, estava todo mundo reunido, um dia tranquilo, eles entraram no salão que eles oravam, e ali eles foram mortos, covardemente. Mulheres, crianças, velhos, homens, todos, dizimaram. Diz que o rio Reno ficou vermelho, banhado de sangue dos inocentes. E fora as outras atrocidades ligadas a isso, que arrastavam as pessoas a cavalo. Foram milhares de pessoas mortas na França, em Paris e em toda a França. Ponto. Essa menina então resolveu se vingar, junto com a noiva. Ela tinha sido preparada para casar com um príncipe na Alemanha. Tudo preparado entre as famílias. Ela foi educada para isso. Tocava harpa, cantava, tinha uma voz belíssima, era mimosa, querida por todos, paparicada por todos. Mas quem ela amava de verdade era o irmão mais velho, que cobria ela de proteção e ensinava tudo o que ele podia a ela. O irmão mais velho era médico, pastor protestante. Como médico, ele atendia toda a comunidade, ele viajava para atender os doentes, enfim. E ele era noivo dessa moça chamada Louvigny, Otília de Louvigny. Otília, ela ficou na casa da Otília. Então as duas, a Otília, nós temos que vingar, vamos vingá-los. O meu Charles, o nome dele era Charles do noivo, e toda a tua família. Como Otília já estava doente, ela viveu num convento, já estava doente,
e combinou o seguinte: olha, eu vou te ajudar, se eu morrer, eu morrendo, eu vou vir em espírito te ajudar. Eu vou te ajudar, você vai vingar os nossos queridos. Eu vou morrer, eu vou passar toda a minha riqueza para você, você vai adotar o meu nome, com o meu nome você terá acesso à rainha, ao castelo da rainha, como irmã, né, do meu irmão. Você vai ter acesso ao Luiz de Narbonne. Tinha um pivô. O pivô da matança foi o Luiz de Narbonne, conhecido como o Capitão da Fé. Luiz de Narbonne, Capitão da Fé, era muito mais um fanático religioso do que um homem mau. Ele foi educado dentro da igreja, não sabe quem foi seu pai, nem a sua mãe. Ele foi educado por um sacerdote, o senhor DM, assim ele é conhecido, DM não deu o nome dele, Monsenhor DM. E ele foi educado para ser um sacerdote, ia se ordenar. Era um homem correto, um homem rico, tinha poderes, né, dentro da igreja, mas servia como militar a rainha. A rainha não gostava dele, o temia, porque ela tinha medo que ele tomasse o trono. Era só ele entrar em acordo com a igreja tinha poder, e a rainha não gostava dele. No fundo, ela queria eliminá-lo também, usava ele só, mas ele não tinha interesse nenhum no trono. Mas foi o causador da morte desta família. A menina, a de Louvigny, Otília, desencarnou e ela veio para Paris e teve acesso a ele, a rainha, se mostrou a ele, jogou uma rosa para ele, jogou um charme, né? Como ela era muito bonita, ele se apaixonou por ela. E era o que ela queria, se apaixonou. Então parte do plano já estava junto. E o objetivo dela era matá-lo. E a história se desenrola aí. A rainha descobre tudo, se alia à nossa Ruth, as duas se aliaram. Era interesse da rainha eliminá-lo. A rainha era uma cobra. Assim, eu elimino ele, depois eu elimino ela também. Se juntaram para eliminar o Luiz de Narbonne e acabaram se casando. Não estava nos planos casar, mas ele quis se casar, abandonou a igreja, e esse plano foi descoberto. E ela própria contou para o Luiz de Narbonne, porque quem descobriu tudo, na verdade, foi o padre, o Monsenhor, não sei se ele era bispo, se era padre, um guarda, amigo do Luiz de Narbonne, né, sabia de tudo. E ela contaram tudo para o Luiz, ela confirmou, ele, enlouquecido de amor, a perdoou, pediu perdão para ela e disse: você não vai sair daqui, você é casada comigo. Ela disse: não, mas quem casou não fui eu, quem casou foi Otília. Ele: então vamos casar, eu vou casar de novo com você. Levou ela para casa, enlouquecido, trancou lá num quarto. Então a história tem muita coisa aí nesse miolo. Ela consegue convencê-lo, ela diz que o ama, e de verdade ela começou a se apaixonar por ele. Porque ele não era mau. Ele pede perdão a ela, diz que realmente ele se sente culpado. Então ela o convence de sair do quarto, ir até a igreja, se confessar para o padre os seus pecados e seguirem a vida deles. E assim foi feito. Ele pediu que ela fosse primeiro se confessar, ela disse que não. Ele foi, ficou 1 hora conversando com o padre disse para ele assim: olha, tudo que você me conta não tem como te perdoar ou como te condenar. Você, isso aí é com o Papa, eu não tenho. A minha opinião é que você siga a sua vida, case com ela, siga a vida com ela. Você está apaixonado. Mas coloque com o padre, levou mais de 1 hora. Nisso ela se mandou. Ela tinha feito uma carta, mandou para a rainha, disse que ele iria no castelo e queria lá para vingá-la, para matá-la. Ela
ela então tinha combinado com o príncipe da Alemanha, mandou um emissário que ele viesse buscá-la. Ele veio, estava aguardando, enquanto o Luís de Narbonne, seu marido, estava no confessionário. Ela saiu, deixou uma carta lá para ele, para um menino que limpava lá a igreja, e fugiu. E disse que tinha ido para o encontro com a rainha, só que já estava macumunado da rainha, né, pegá-lo. E aí a gente parou a história. Ela fugiu com o príncipe, deixou a carta, e ele foi ao encontro dela no castelo, em busca da rainha, a víbora. Tudo bem até aí? Essa é a história. Nós paramos aí. Então, quem está nos acompanhando em casa, a gente foi bem sucinto aí. Levei quase 20 minutos. Catarina de Médici era valorosa e enérgica, porém, intimamente, assaz medrosa de que alguma fatalidade a atingisse. Cercava-se de defesas e cautelas, talvez descabidas, oriundas de uma auto-obsessão de terror, certa de que a rodeavam perigos iminentes, pois, ao dobrar de uma esquina daqueles imensos corredores do seu Louvre, poderia morrer, pensava ela, traiçoeiramente, e que qualquer dos seus filhos, ao se dirigir para o leito, igualmente poderia encontrar a morte sob os cortinados de seda, como comumente sucedia, desde o passado, a muitos ilustres príncipes da Europa. Que vida, né? Era rainha, era príncipe, mas estava sempre com medo. Muitos crimes ali aconteciam. Essa mulher estranha, cruel, ao se presumir justiceira, desconfiada até dos próprios sentimentos, pois realmente não amava a ninguém, temendo enternecer-se e fraquejar no rigor com que agia a favor do trono e da França, que jamais se apiedava de quem quer que fosse, cuja mente enfermiça, pela sua malvadez, obsidiava com 1000 espectros da própria criação imaginativa, desde... Tá conseguindo entender? Tá. Então vamos lá. Quem quer que fosse, além de realmente ser... Então vamos lá, vou ter que ler de novo. Temendo enternecer-se e fraquejar no rigor com que agia a favor do trono e da França, que jamais se apiedava de quem quer que fosse, cuja mente enfermiça pela sua malvadez obsidiava com 1000 espectros da própria criação imaginativa, além de realmente ser grandemente influenciada por entidades desencarnadas malfeitoras que desde séculos perambulavam pelas câmaras do palácio, à cata de aventuras com que saciassem as paixões nefastas com as quais transmigraram para o invisível. Catarina, dissemos, comumente dormia pouco, velando diretamente pela vida de si mesma e dos filhos. Nela, porém, o amor materno que aparentava existir, cedia lugar à ambição de ver apenas o seu sangue, o sangue dos Médicis, era Catarina de Médici, com as honras do trono mais famoso dos Valois, que pela vida e a felicidade de seus filhos Carlos, Henrique
e Margarida. Então, Valois é o sobrenome, né, dos Médicis, de Catarina de Médicis Valois. Velava pelo poder que empunhava com mãos férreas, convencida de que os pulsos e o cérebro frágeis de Carlos IX não aguentariam dirigi-lo. E não pela felicidade, era Carlos IX, eu falei Carlos VII. Carlos VII foi lá na época de Joana d'Arc, vocês me perdoem. Carlos IX não aguentariam dirigi-lo, e não pela felicidade pessoal do mesmo. Possuía, era certo, servidores fidelíssimos, aos quais cumulava de favores, pronta, não obstante, a exterminá-los de qualquer forma, se tal conviesse a ela mesma ou ao Estado. Olha que mulher danada. E certa de que neles o interesse sobrepujaria qualquer outro sentimento, tornando-os servis, não confiava plenamente em nenhum, e por isso fiscalizava pessoalmente, quanto possível, a tudo, inteirando-se sempre do que houvesse, averiguando, intrigando, espionando, deduzindo, julgando, matando. Alguns dos seus sequazes seriam, porventura, mais odiosos do que ela própria. Outros, no entanto, colhidos pela sua rede infernal, incapazes de resistirem ao terror que ela inspirava, obedeciam-lhe cegamente às ordens, apavorados ante a perspectiva do destino que os aguardaria, se lhe caíssem das boas graças. Comia e dormia pouco e velava e trabalhava muito, essa mulher genial que tudo via, de tudo sabia, tudo dirigia e resolvia sem outro cérebro que, em verdade, a ajudasse a raciocinar, pois que era despótica. Daí proviria certamente das duas grandes vigílias do seu continuado esforço nervoso, aquela cor baça, marmórea, cor decantada por tantos cronistas de todos os tempos, que lhe emprestavam um aspecto cadavérico e a magreza constante que depois dos 40 anos lhe acentuou as rugas das faces, tornando-a declaradamente feia. Por tudo isso, Catarina padeceria esgotamento nervoso, teria pressão arterial baixa, seria excessivamente neurastênica e despótica, mesmo histérica, e pelo pouco que dormisse, seria acometida de aflitivos pesadelos, ao passo que, dado o seu nervosismo, comprimido por uma vontade rígida de simulação, sofreria gastrites e dispepsias, distúrbios do sistema neurovegetativo, males estes de origem antes psíquicas do que do mesmo física, só curáveis pelo saneamento moral mental, o que a ela seria impossível pela época. Essa mulher, que preferimos classificar de singular, porque em verdade obsidiada pela própria mente, sempre atribulada por pensamentos pecaminosos e influenciada por entidades invisíveis inferiores, não só acreditava na existência de fantasmas, pois que os via, como até pretendia evocá-los, valendo-se de 1000 artifícios ineficientes, aprendidos em antigas lições de magia, afinando-se desta forma de mais a mais com as sombras do mal. Essa mulher também acreditava em tudo que seus servidores lhe dissessem acerca de pretensas conspirações
para derribarem os Valois, ou de assassínio contra as pessoas dela própria e dos filhos. Está prestando atenção? Tá, estou sabendo contar a história? Então eu aprendi a ler sem ser cansativo, né? De tanto ler a história aqui. Ruth Carolina, aquela menina, né? Compreendera nela tal tendência. Olha como a menina era esperta, sagaz. Desde os primeiros dias, auxiliada que foi pelas informações de Otília de Louvigny, que por sua vez as obtivera de Arthur e de seu próprio pai. E igualmente acionada pelas individualidades inferiores do invisível, as quais atraíra através dos sentimentos ultrizes que abrigava, preparou o enredamento para ferir de Narbonne, uma vez que lhe seria impossível atingir o trono como tanto desejaria, para vingar o massacre da família. Por sua vez, de Narbonne, colocado em sinistro encadeamento de prejuízos com as atividades deploráveis em torno dos acontecimentos do dia de São Bartolomeu, não lograra inspirações protetoras para se furtar ao jugo perseguidor que em torno dos seus passos se avolumava, com a presença do fantasma vingador de Otília de Louvigny, não obstante, em consequência, ser sensivelmente superior às suas implacáveis inimigas, Otília de Louvigny, Ruth de la Chapelle e Catarina de Médicis. O seu próprio senso de responsabilidade consciencial, acionado por seguras intuições e agravado pelos deméritos de existências passadas, advertira-o desde a juventude de que seu destino seria atrozmente dilacerado pela mulher e, por isso mesmo, dela se esquivara tanto quanto possível, até que deparara o anjo louro que o deveria infelicitar. Realmente, esse homem em quem apenas o fanatismo religioso seria o censurável, esse mancebo modelar em todos os setores da vida, até o dia fatal de São Bartolomeu, fora abandonado voluntária ou involuntariamente pela própria mãe ao nascer. Fora traiçoado pela mulher a cujos pés depositara o coração ardente de imorredora paixão. Fora perseguido do mundo invisível pelo espírito de odiosa mulher que não soubera compreender nele o fanático instigado por leis arbitrárias de uma sociedade escrava do pecado e não o verdadeiro perverso. Que nós dissemos, ele não era mau. Também fora castigado por uma rainha despótica, a quem respeitava e servia, a qual nada apresentaria em seu desfavor, senão uma admiração invejosa e um insopitável despeito, compreendendo-o credor de favores do próprio trono ocupado pelo seu filho. Ora, recebendo na manhã do dia cujos acontecimentos descrevemos, a artificiosa carta de Ruth, acusando de Narbonne de desejar assassinar o rei. Olha o que a menina escreveu. Escreveu para a rainha que ele iria assassinar o rei. Dentro daquelas próximas horas, Catarina de Médicis, cuja mente não se apartava de motivos criminosos e a quem convinha o desaparecimento do infeliz capitão, deu, ou fez que deu, absoluto crédito à versão, autossugestionando-se de que a carta encerrava uma incontestável, terrível verdade. Tomou as necessárias providências a fim de deter o suposto conspirador, fazendo vir à sua presença um oficial da sua polícia secreta,
ou antes um dos chefes do seu batalhão de sequazes, que mantinha para os serviços da sua política, e deu-lhe as seguintes instruções: ponde uma guarda oculta de 5 ou 6 homens vigorosos e bem armados, pelas imediações do aposento de Sua Majestade, o Rei, com ordens para espionar quem o visita. Se o conde de Narbonne, porventura, aparecer, pretendendo avistar-me com ele, matai-o sem vacilações. Vede outros tantos homens e disponde-os, bem armados, pela sala das colunas que antecedem os corredores de acesso aos meus aposentos particulares. Ordenarei para que os vigias comuns se retirem à hora aprazada. O conde de Narbonne virá ao Louvre a fim de me visitar, à procura de sua mulher, a condessa de Narbonne, uma das nossas damas dos serviços secretos. Expedirei ordens para que as sentinelas dos meus apartamentos o deixem passar até a sala das colunas, desde que pronuncie a senha particular para este caso, isto é, condessa de Narbonne. Hei de aparecer e falar-lhe, e quando o mesmo nome, condessa de Narbonne, for pronunciado por mim ou por ele, que nossos homens apareçam e o prendam, atirando-o nos subterrâneos do declive. Agi, porém, com inteligência. O conde é valente e vigoroso, poderá vencer-vos, matar-me, matar o rei, perder a França, pois descobriu-se que é perigoso conspirador que deseja apoderar-se da coroa. Vossa liberdade, vossa fortuna, mesmo a vossa vida, responderão pelo êxito da empresa. Será indispensável sigilo, se estimais a vós mesmo. A Bastilha sempre guardou com fidelidade os servidores infiéis e pauradores. Os nossos homens emboscados não deverão saber de quem se trata de prender. Não o mateis, porém, senão em última instância, e evitai feri-lo. E acrescentou em pensamento para si mesma, com o olhar vagamente perdido no vácuo do pequeno gabinete onde se encontrava: é filho de Henrique, não desejo agastar o fantasma do pai, fazendo correr o sangue do filho, o sangue dos Valois. O oficial retirou-se submisso e disposto a executar fielmente as ordens recebidas como sempre. O que, no entanto, a argúcia da grande rainha escapara fora que, escrevendo aquela carta, Ruth pretendia, acima de tudo, desviar as atenções de si mesma, a fim de que se tornasse possível sua imediata fuga para a Alemanha, conforme pretendia, pois enquanto se perturbasse, Catarina, com a detenção de Narbonne e a expectativa da apreensão dos seus supostos cúmplices, necessariamente não se preocuparia com ela, Ruth, senão para guardar novas detenções. Entender o plano? Que coisa macabra, triste, né? Ao anoitecer, Catarina surpreendeu-se com a visita de Monsenhor de B, acompanhado do oficial de Guise, os quais, ignorando sua inteligência, com a menina de La Chapelle, relataram o enredamento genial pela mesma, movida contra de Narbonne, assim como a sua qualidade de huguenote. A soberana ouviu-os com atenção, como era habitual, sem que um único gesto indiscreto os informasse das impressões recebidas ante
o enfadou em um relatório. Percebendo, porém, que Monsenhor D.B. e Reginaldo seriam estorvos aos acontecimentos que se sucederiam, possivelmente ainda naquela noite, Catarina respondeu após alguns instantes: surpreende-me vossa narrativa, pois não previ complicações ao admitir nos meus serviços essa astuta comediante. Fui, como presenciais, brutalmente ludibriada. Agradeço-vos, não obstante o zelo pela nossa honra, tão desrespeitada agora pela execrável Huguenote. Providenciarei imediatamente a sua prisão, a tempo de salvar o pobre de Narbonne. Olha, que rainha mentirosa, porque ela sabia de tudo já, tá? Todavia, sejamos cautelosos para não escandalizarmos a corte prematuramente e não perdermos a presa, que se reconhecer perseguida, poderá seguir o vosso conselho. Fugindo da França para ficar impune do crime que cometeu. Rogo-vos, porém, permaneçais aqui para testemunhardes no inquérito que estabelecerei imediatamente, a fim de que ninguém duvide de vossa rainha, de que a vossa rainha faz justiça à altura da grandeza e da honra do trono. Em seguida, fez chamassem oficiais da sua guarda, aos quais deu ordens particulares. Depois, convidou Monsenhor a repousar em aposentos da sua casa, suplicando-lhe amavelmente aguardasse chamamento para o indispensável testemunho, local para onde logo após 4 alabardeiros do palácio se dirigiram, montando vigilância rigorosa à porta, a pretexto de que nenhum incômodo viesse a sofrer o ilustre hóspede, enquanto repousasse. Menos feliz, Reginaldo viu-se detido em sala forte, cujas janelas gradeadas e portas chapeadas, guardadas por sentinelas, não animavam a previsões risonhas, não obstante a informação de que assim estaria aguardando, com absolutas garantias, a presença do casal de Narbonne para os esclarecimentos em que figuraria como a mais importante testemunha. Entre mentes, pensava a meticulosa intrigante: pelas informações que acabo de receber de Monsenhor, a astuta de La Chapelle estará em apuros para se livrar do esposo que a sequestrara. Apressemos o desfecho. Valendo-se ainda de um oficial da guarda do palácio a seu serviço, ordenou: mandai um emissário do Louvre ao palácio Narbonne, dizer ao senhor conde que me venha ver imediatamente, caso ainda se encontre em casa, pois que o espero desde esta manhã. Passada que fora 1 hora, o oficial regressou com a notícia auspiciosa para a rainha de que Luís de Narbonne e sua mulher se haviam ausentado de sua residência em trajes de penitentes, o que indicaria estarem em orações vesperais no recinto de alguma igreja, possivelmente a de Saint-Germain, para algum voto especial. E foi o que aconteceu, né? Satisfeita, pensou a singular soberana, minha dama já não está sequestrada pelo esposo, conforme informações de Monsenhor D.B. Ela sabe o que faz. Esperemos, portanto. Tá boa a história? Tá interessante? E, com efeito, esperou tranquilamente. Como eu li aqui bastante, eu posso parar. Ou vocês querem que eu continue? Eu acho que era bom parar para não cansar
vocês. E semana que vem eu continuo a história. Quem nos escuta à distância, aqui tem um pessoal que só chega atrasado. Fica dormindo em casa, Merinéia está aqui com a... Então, como terminou aqui uma ideia e vai começar outra, a gente para. Nós estudamos aqui o dia inteiro, estudamos de manhã o Evangelho, fizemos a live, tivemos outros trabalhos ao longo do dia, agora fazemos o estudo das voragens do pecado e quando termina às 19 horas, a gente inicia o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo aqui na sala. Vou dar uma resumida de novo, quem está em casa nos ouviu, mas vocês que chegaram atrasados, só para vocês entenderem que pé está a história. O início de tudo vocês já sabem, né? A vingança lá da nossa Ruth Carolina pelo massacre ocasionado por Luís de Narbonne à sua família, na noite de São Bartolomeu. Nessa parte da história, Ruth Carolina arquitetou um plano macabro. Semana passada, lendo a história, foi tão triste, eu chorava enquanto eu li aqui por dentro. A Dilane não queria nem mais saber da história. Isso não é para mim não quero mais saber disso. Foi muito triste o que ela fez. Então, o nosso Luís de Narbonne era um homem bom, ele tinha um coração puro. Ele era um fanático religioso. E como contou aqui, ele era muito superior a Ruth Carolina, a rainha Catarina de Médici e a Luvinia, a Otília, né, que já estava morta, era espírita. Ele era muito superior a elas. Porém, como ele, como militar, dizimou aquela família, ele já havia ponderado sobre isso, se arrependido, ele atraiu para ele alguns espíritos também que queriam perdê-lo. Então ela arquitetou um plano, escrevendo uma carta para a rainha, dizendo que ele ia procurá-la para matá-la. E assim ela conseguiu sair com ele e ir à igreja dizendo que o amava muito, que realmente ela queria se vingar, mas não faria mais porque ela já o amava e que iria se tornar uma católica como ele. Ele, com um coração bondoso, ele disse assim: não, eu que vou me tornar protestante. Vamos sair da França. Vamos sair da França. Eu tenho muita riqueza, a gente sai. Ela, então vamos à igreja. Eu quero me penitenciar com o padre, como vocês fazem no catolicismo. E assim foram. Ela já tinha mandado esse recado para a rainha, mandou uma outra carta para Luís de Narbonne, dizendo que ela tinha ido para o Louvre, para o palácio da rainha, porque ela saiu e fugiu com um príncipe que ela casaria depois na Alemanha, e deixou a batata quente para lá. E Luís de Narbonne foi atrás dela no Louvre. Como ela já estava avisada, ela armou toda a guarda, botou toda a guarda em posição de defesa, com ordens de que se ele fosse ao quarto do rei, que era o Luís IX, ele fosse morto. Mas se ele dissesse a senha, que a Ruth Carolina disse a senha para ele e para a rainha, e fosse na direção dela, que ela o aguardaria. E assim foi feito. Ela estava só esperando por ele. Nesse ínterim, o padre que o educou, o Monsenhor DB, junto com o outro militar, foram até a rainha e expuseram toda a história para ela. História que ela já sabia. E para dar tudo certo, ela mandou trancafiar os dois sob o argumento
de que estariam bem, amparados, protegidos, e eles foram dormir. E ela ali estava aguardando a vinda do capitão da fé. O que ela não sabia, ela pensava que Ruth estava com ele na igreja, mas o que ela não sabia, que Ruth Carolina já tinha se mandado. E o que vai acontecer agora? Semana que vem eu conto para vocês. Ou então, vocês comprem um livro e leiam, que é um romance belíssimo. Quando terminar essa triste história, que é uma história de amor, de violência, muito triste, estudaremos uma outra obra, que é a continuidade dessa história. Reencarnam todos novamente. Aí vem traições, suicídios, dores maiores ainda, que está lá no livro, narrado no livro O Capitão da Fé, o Cavaleiro de Lumière. O Cavaleiro de Lumière é o Capitão da Fé. Continua toda a história lá. Quando acabar essa história triste, entraremos numa outra obra, tudo narrado por ela mesma, é a Dona Ivone e o Charles, que era o guia dela. O Charles foi o pai dela, lá na família de La Chapelle. O Drama da Bretanha, outra história triste. Morre gente, esse suicídio, dores. Depois dessa terceira história, tem uma outra obra, que nós não vamos estudar aqui, a não ser que a Dona Ivone peça para a gente ler. Não foi escrito por ela. Aqui tudo é psicografia da Dona Ivone, que é a Ruth Carolina. Que é a Ruth Carolina, que é a outra da outra obra, que é a outra da outra obra. Nós temos uma obra chamada Leila, a filha de Charles. Outra história, mas só história triste, meu Deus do céu. Leila, a filha de Charles. Aí termina aí, depois Leila reencarna como Ivone do Amaral Pereira, esse médium que muito admiramos e que se expõe aqui para que a gente possa se educar, educar os nossos sentimentos, se educar, né? Educando os nossos sentimentos e buscando o equilíbrio. Essa é a nossa história. Question? Então, que Deus nos abençoe. Muito obrigado à nossa irmã Ivone, ao nosso irmão Charles, que escreveram essa dolorosa e triste história, que compõe mais uma história de tantas outras dolorosíssimas que acontecem ainda hoje, todos os dias, com diversas pessoas. Que a vossa história sirva de ensinamento e balizamento para as nossas vidas. Que sejamos homens de bem, que a nossa fé jamais se abale e assim caminhemos para Deus com Jesus Cristo. Que Deus abençoe os personagens dessa história, a nossa Ruth Carolina, a Catarina de Médici, o nosso Narbonne, o Monsenhor DB, todos esses personagens, a Louvigny, a nossa irmã, que como Espírito se vingou, que Deus os abençoe e as abençoe a todos. Agradecemos, pedindo proteção para as nossas mentes, para as nossas almas, em nome dos guias aqui presentes, em nome do amor deles, do altivo, da nossa irmã Ivone, do Charles, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha,
do amor de Jesus Cristo e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.